Grande Leonardo! Olha só, gente, um alien que me dá. Salve, salve! Fábio Salve, Mieto. salve! Como vai Tudo você? tranquilo? Tudo Tudo beleza. tranquilo? Tava comentando aqui com minha esposa que normalmente esses momentos aí que antecedem, geralmente eu fico ansioso com a entrada dos meus atores, mas nunca eu tive que entrar. Então, estamos aí. É E aí? verdade, eu tava pensando nisso também. Às vezes parece como assim o começo de um programa de rádio também, né? Que a gente começa, antes de começar, você tá assim preocupado. Sim, Na apresentação de teatro também, né? exato. É. Antes da apresentação, que você tá ansioso, adrenalina, né? Tem um filme que fala isso aí, Broadcast News, não lembro o título em português, mas é esses momentos aí de tensão que antecedem a entrada no ar, já que cinema é o nosso mote. Massa. Hoje é que dia, Leonardo? Hoje, 23 de maio, estamos pertinho aí Dois, da 2020, plena pandemia. pandemia, isso. Como estão as coisas aí? Você está em Salvador, né? Pois é, estou em Salvador, trabalhando e projetando, né? Projetando aí Ótimo. para. Então, Léo, vamos começar fazendo uma rápida apresentação sua. Uhum. Algumas pessoas aqui da guilda não te conhecem, o pessoal de Itabuna, quem estiver assistindo a gente. E fala aí da sua trajetória acadêmica, também nas artes. Então, eu sou arquiteto e urbanista, esses 22 anos aí de profissão já fiz design, já fiz alguns cartazes, inclusive de espetáculos aqui em Salvador, inclusive para você. Trabalhei com design de imóveis, arquitetura particular, pública, já dei aula em faculdade, fiz especialização em patrimônio histórico e cultural. E fomos colegas também de faculdade, né, de artes cênicas, direção teatral. Trabalhamos juntos em algumas montagens aqui de Salvador. Fiz alguns espetáculos também. E você conheceu um pouco do meu trabalho e sabe que meu processo de criação busca muitas referências nas artes visuais, na arquitetura, no urbanismo e no cinema, né? Inclusive eu utilizo muito o cinema em meus projetos para aula. É um grande campo de atuação de artes, né? Inclusive eu estava vendo a live do Bagé, bem interessante, né? E ele comentando sobre a colagem, né? A colagem tem um crítico de cinema brasileiro, professor da USP, que é o Ismael Xavier. Ele disse que a colagem ela nasceu no cinema, com os experimentos do Einstein, né? Ele pegava cenas distintas, e fazia justaposição dessas cenas. Por exemplo, num filme dele, que é A Greve, em que ele colava trechos de cenas de operários sendo massacrados pelo exército soviético, alternados com cena de abate de gado. Então, essa justaposição, ela dava uma outra conotação. E o cinema, que bebeu tanto das demais artes, terminou influenciando, criou uma nova estética, né, da modernista, que é um pouco do reflexo dessa vida simultaneísta da cidade, né? Então, influenciou as artes plásticas, né, na colagem, né, que começou tudo na França, as assemblagens, né? A literatura também de Oswald de Andrade, né, bebe um pouco disso. Então, ou seja, o cinema é um grande campo de atuação de artes, ainda mais hoje que se fala muito nesse campo expandido de encontro de todas as artes, né? É isso. E o teatro também tem essa característica, Sim. né? Uhum, exatamente. O teatro, o cinema bebeu muito do teatro e o teatro também puxa muitas referências, né? O professor Paulo Henrique Alcântara, o dramaturgo, a dramaturgia dele bebe muito do cinema, né? Tem muita Querido, cena. querido Sim, Paulinho. grande.
Ô, Léo, você destacou algumas obras para a gente conversar hoje, né? Exato, exato, exato. Aham. Você quer falar, assim, de modo geral, o porquê Vamos lá. dessas obras? Uhum. Porque Então, ela... algumas, a maioria por conta de um contexto, né, que a gente tá vivendo, e que trazem também algumas discussões nesse atual contexto. A primeira é a Parasita, né? Você já assistiu Parasita, né? E que é um filme que a arquitetura ela desempenha uma função não só simbólica, mas também na narrativa do filme, né? É um importante signo ali a arquitetura. Então, bom, você lembra qual a sinopse do filme? Uma família de classe média da Coreia que se infiltra na casa de uma família mais abastada e lá começam a viver como parasitas, né? Depois descobrem que tem mais parasitas vivendo ali naquela casa, né, até o grande final. Bom, é um filme tecnicamente impecável, né? Bem escrito, bem montado, bem dirigido, atuações também atuações perfeitas. Mas, assim, algumas coisas que eu quero trazer, que é o seguinte, vou ver se dá para visualizar aqui, que foi a inspiração para aquela casa. Dá para ver aí direitinho? Sim. Consegue ver? Então, aquela casa de parasita, deixa eu ver se eu pego algumas imagens da casa aqui. Essa aqui, que inclusive faz parte do cartaz, né, principal do filme, essa casa, que contrasta com esse ambiente, né? Então, um ambiente mais arejado, limpo, e esse ambiente claustrofóbico, que é a morada dos personagens principais. Então, o que é que eu quero trazer com isso? O conceito daquela casa de parasita foi inspirado num programa conceitual do pós-guerra americano chamada Case Study Houses, como se fosse algum estudo de casos para casas, que era um programa desenvolvido, na verdade, concebido por um editor de uma revista de arquitetura que convidou um designer gráfico industrial e um arquiteto, o Saarinen, que é o autor, inclusive, dessa poltrona aqui, que bem conhecida, uma tulipa, né? Parece uma tulipa. Que com o objetivo de criar regras básicas e criar um conceito padrão de residências que representasse o moderno jeito de viver americano, mais funcional, mais casual, mais despojado, mais flexível, que era o American Way of Life, né? Repare como o diretor de Parasita, o coreano Bong Joon-ho, ele traz bem esse conceito de American Way of Life, né? Que é um conceito capitalista, né? de modo de vida. Então, qual vai ser as características dessa arquitetura que você lembra? Aquela residência, aquela mansão onde mora a família. São ambientes arejados, limpos, um design mais clean, né? Quase não existe divisórias, né? Tem uma certa flexibilidade ali naquele modo construtivo. Grandes vãos livres, sem estruturas intermediárias, né? Porque era um pouco da tecnologia industrial, né? Do pós-guerra. Grandes vãos livres, muita iluminação. E a divisão dos espaços, geralmente feito por alguns móveis, a escada, né? Que é a escada que cumpre também um papel simbólico bem importante no filme, que é também o elemento de ligação entre os estratos, né? Também simboliza a ascensão para um sonho, né? Quando ele chega naquela casa, ele vislumbra tudo aquilo, ele está subindo a escada. Na verdade, ele vem de lá de baixo, né? Ele sobe uma ladeira, ele sobe as escadas,
ele vislumbra tudo aquilo, e ao mesmo tempo é a queda, né, a descida do sonho à realidade, principalmente naquela cena famosa, né, da escadaria, eles descem as escadarias, porque eles moram na epiderme da cidade, né? Então tem aquela casa completamente insalubre, vãos de iluminação muito pequenos, contrastando com essa mansão com vãos de grandes vãos de iluminação. Então, o filme o tempo todo brinca com esses contrastes, né? Então, mas uma coisa interessante desse filme foi o seguinte: geralmente o que é que acontece no cinema, né? O professor busca o diretor ele procura locações para set de filmagem, né? E eu cheguei a imaginar que realmente aquela casa existisse. Eles inclusive falam que foi criado por um grande arquiteto coreano, falou o nome, realmente eu nunca tinha escutado, verdade. né? E a governanta havia morado com ele. Pois é, então vendo um making of do filme, num desses canais fechados, eu descobri que todo o cenário do filme, aquela casa, e inclusive a casa dos personagens principais, foi todo construído para o filme. Tudo aquilo é cenográfico. Então nada é. Então realmente teve essa intenção de provocar de evocar nessas imagens da moderna vida americana, o modelo estilo de vida mais despojado americano. O Bong Joon-ho é um anticapitalista convicto, né? Alguns outros filmes deles também abordam bem essa temática. E a Maiana está, inclusive, comentando aí, claustrofóbica, né, aquela casa. E o tempo inteiro esses contrastes ficam bem evidentes, né, do alto, do baixo, do claustrofóbico e do arejado, dos espaços livres. No alto, né, eles moram lá no topo e eles embaixo, enfim. E assim, bom, essa é a grande sacada em termos de cenografia que a arquitetura traz para esse filme. Agora tem algumas coisinhas também no filme que eu achei bem interessante, né? E mais pro lado da dramaturgia, para nossa área teatral, né? Queria depois escutar você também qualquer comentário. Mas é a utilização do elemento smartphone no filme, né? Que assim, eu realmente não lembro de um outro filme em que teve essa sacada e que utilizou de forma tão interessante essa polifonia, né, de significados. Uma hora é fonte de informação, é de comunicação, outra hora é arma, aquele trecho onde todos eles estão ajoelhados e com as mãos para cima e a menina apontando, né? Então tem essa coisa. E aí me lembra muito uma frase do grande diretor Ingmar Bergman, que ele diz o seguinte, que o cinema ou é documento ou é sonho. E no momento em que esse filme traz esse elemento, smartphone, ele data a obra, né? Ele dá uma data, ele traz um elemento histórico ali, né? Então torna-se um documento, né? O cinema ganha essa função social, né? Que eu achei bem interessante. E outra técnica do roteiro também que eu achei muito interessante, que é a utilização muito sutil daquele efeito do estranhamento, né? Você lembra do trabalho de Glaucio Machado, professor universitário da UFBA, em que ele estuda aquele teórico John Terry Converse e vários pontos de estratégias de roteiro, né? Então ele diz que no momento que você pega algo familiar e de repente causa uma quebra na expectativa, aquilo se torna bizarro, né? E do bizarro pode ocasionar o medo, às vezes o risível, a comédia. Por exemplo, como você, imaginando aí no seu cotidiano, você está no meio da rua e de repente todas as pessoas que estão ali param e começam a dar para trás. Que é algo familiar, tornou-se estranho e de repente bizarro, né? Ora pode ser meio para um terror, ora pode ser para comédia. Ambos são a questão de quebra de expectativa, né? E o Bong Joon-ho, que também é o roteirista, ele utiliza isso de forma muito sutil no filme, né? Por exemplo, não sei se você lembra aquela cena em que a governanta entra e ela, eu preciso buscar uma coisa lá embaixo, e ela vai e não volta.
De repente os personagens vão lá procurar e de repente ela está completamente pendurada entre uma parede e um armário, que é um efeito bizarro ali, né? Então é sutil, mas aquilo te dá uma quebra a expectativa, você não sabe o que é aquilo, né? E ao mesmo tempo é o momento do plot point, né? Da virada do roteiro, né? Aquilo. E outros exemplos também, né? A forma como ela acorda a governanta, não sei se você lembra, a governanta está dormindo, estirada lá na mesa, e de repente ela bate a mão. Ou outras questões mais risíveis também, né? Ela, meio daquela briga, ela sai correndo, você pensa que ela vai pegar uma arma, ela pega um pêssego que causa a urticária, né, na governanta. Verdade. Enfim, mas é um filme, assim, o Parasita, ele não é um filme esteticamente que ele não trouxe muita coisa nova, né, mas em termos plásticos e estéticos. Mas ele é bem redondinho, né, nesse sentido da construção do roteiro, de toda a montagem, de toda a produção. Mas ele traz essa discussão interessante, né, de pôr primeiro aquela família, né, que está na condição de parasita por conta de um sistema, por conta da desigualdade. E ao mesmo tempo você fica se perguntando, né, bom, quem é parasita? Quem explora quem ali, né? Então gera várias discussões, né? E assim, esse filme foi a grande sensação de Cannes no ano passado, né? Foi o vencedor da Palma de Ouro e sucesso em todos os festivais, né? Inclusive recentemente no Oscar, né? O feito inédito, melhor filme estrangeiro, diretor, roteiro. Eu daria também o de produção, design de produção, né? A cenografia, eu acho que cumpriu todo aquele cenário, não só a mansão que eles fizeram, mas também toda aquela ambientação, né? Aquele bairro, que tudo foi criado em set de filmagem, né? Eu achei perfeito. Mas enfim, você queria comentar alguma coisa? Sim, eu queria aproveitar que você tem a formação de urbanista e levantar um ponto aí do Parasita que é bem importante, né? Você falou disso, mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque o fato não somente da elevação, que é uma coisa que a gente viu, inclusive com o Glaucio, a importância do ponto, de quando quem está em cima, quem está embaixo, né, visualmente. Mas especialmente o fato assim, o uso do espaço. Então, o espaço disponível para cada personagem, né, para cada família. Exato. Uhum. Então, o fato de você ter grandes vãos livres é porque você tem esse vão livre. Inclusive, a ideia de você não usar esse vão demonstra a capacidade financeira, poder que você tem de não usar, como os grandes gramados, que você não planta arroz, nem feijão, nem cacau. Bancar mas você ocioso, né? Eu tenho tanto que eu posso deixar ali em vão. No vão, né? E isso é uma coisa que a gente sempre pensa aqui na guilda, aqui, por exemplo, que é a questão do espaço para arte, por exemplo. Que é uma questão que a gente pode puxar aqui, que é assim, que é para a arte às vezes é tratada dessa maneira também, né? Ficar um pouco assim nos corredores, nos porões. O teatro é uma caixa preta debaixo da terra, quase, muitas vezes, né? Uhum. E pouca representatividade espacial na cidade. Então, você dá uma volta na cidade, você vê 500 farmácias, 800 lojas para carro, supermercados, bares, igrejas, e não vê espaço de cultura, praticamente. Exato. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, do uso dos espaços, como que isso... Porque eu acho que isso aparece também nos outros filmes também, né? Como o capitalismo acaba... Porque isso é uma coisa, Léo, que não vem exatamente do capitalismo, né? Mas o capitalismo torna isso muito... evidente, né? Mas cruel, materializa mais isso. Isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, sobre os usos do espaço. Você que é urbanista, podia dar uma luz para a gente sobre isso. Então, o uso do espaço termina sendo um pouco, completamente bancado, né? Isso é um pouco que a gente vai falar do Aquarius, né?
quem banca o espaço? Quais os espaços mais nobres? Por exemplo, vamos pegar aqui a cidade de Salvador, acredito que em Itabuna deve acontecer a mesma coisa. Os espaços mais nobres são os mais caros e o de menor densidade, né? Quando a gente diz densidade, a questão do habitantes por metro quadrado, né? Que você falou bem. E quanto mais pobre, mais adensado esse espaço, menores esses espaços também. E a gente tem até uma política urbana chamada de política urbana de interesse social e que termina legalizando que os espaços, os loteamentos de pessoas de menor renda sejam até abaixo de uma situação normal, né? Então, como uma forma de remediar, né? Então, assim, você vê, isso aí termina sendo um retrato das grandes cidades, das grandes metrópoles, né? Essa densidade maior e populacional das pessoas de menor renda e os espaços mais rarefeitos. Agora, quanto à questão da arte, né? Eu diria que, se não é do capitalismo, termina sendo um pouco do ranço, né? Porque, assim, a gente hoje vamos pensar aqui o cinema, que é uma coisa que eu estou tentando trazer, uma questão da função social do cinema, mas a gente pensa geralmente no cinema mais como entretenimento. Não é que não deva haver o entretenimento, né? Mas puro e simplesmente entretenimento, não. Recentemente o Martin Scorsese falou, né, que os filmes da Marvel não são cinema. Eu também concordo, aquilo ali é parte de diversões, né? Pura e simplesmente. Mas quando você vê um filme que consegue unir bem o propósito social, uma mensagem, um deleite, né, que é realmente a função da arte, com o entretenimento, ótimo, ele se sustenta sozinho, né? Mas isso, infelizmente, não são todas as obras que acontecem isso, e realmente não devem ser, e isso termina tendo reverberando na forma que a cidade concebe esses espaços destinados à arte, né? Hoje, quais são os teatros que a gente tem, por exemplo, na cidade, né? Então, uma peça comercial, dita comercial, ela consegue ainda algum financiamento, mas geralmente os espetáculos com um propósito, um projeto mais apurado, acadêmico, ele vive de editais, né? E a gente sabe que a nossa política atual não favorece, né? Não favorece um pouco a tendência. Mas enfim, não sei se eu cheguei a tocar em todos os pontos que você falou, mas assim, isso é um pouco do próximo tema aí que a gente vai falar, que é o Aquarius. Então né? pode emendar aí no Aquarius. Uhum. Bom, o Aquarius é de um diretor pernambucano, né? O Kleber Mendonça Filho, o Aquarius, e diretor também de Bacurau. Que o cinema dele ele tem trazido uma mensagem muito forte da importância da memória enquanto resistência. Uhum. Né? E assim, ele é um ativista, né? Não sei se você lembra no Festival de Gramado do ano de 2018, no ano de 2018, em que o elenco de Bacurau, toda a produção, eles se posicionaram criticamente contra aquele processo de impeachment que estava acontecendo. Inclusive, foram boicotados em redes de WhatsApp por alguns grupos de extrema-direita. Não assistam esse filme, né? Quer dizer, estavam na defesa do Estado democrático de direito, né? Mais do que qualquer posição ideológica. Mas, enfim, o que é o Aquarius, né, o filme, né? Que a gente... Existem várias formas da gente fazer essa leitura, mas, assim, aqui enquanto arquiteto, eu percebo muito que é um retrato desse rolo compressor da corrida imobiliária, né, dessa especulação imobiliária, dizimando, né, dizimando as pequenas casas, essas pequenas memórias que a gente ainda mantém na cidade, né?
Então, assim, qual é no que é que gira Aquários? É no assédio, em que uma construtora faz o tempo inteiro na personagem da Sônia Braga, da Clara, para que ela venda aquele apartamento. Era um apartamento de família, em que todas as unidades já foram vendidas, é um edifíciozinho de 3 andares, se não me engano, ainda com telhas cerâmicas, no meio da orla de Recife, a orla de Boa Viagem, ali, completamente tomada por arranha-céus, né? Eu não sei se você lembra, no início do filme, você lembra mais ou menos do início do filme, como é que ele começa? Ele começa com fotos dos anos 70, daquela orla, ao som da música de Taiguara, Hoje. Você lembra? Eu vou ver se vou procurar, eu deixei lembro. ela. Eu lembro que tem uma cena na praia. Isso, deixa eu pôr aqui, que é essa música aqui. Bora ver se você... Hoje, trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida no momento. Você lembra que um momentinho aqui. Então, ele traz essa música logo no início com fotos dos anos 70. E essa música é interessante que ela logo no primeiro estrofe ela diz uma coisa: hoje trago no corpo as marcas do meu tempo. Né? Taiguara, que foi um cantor muito perseguido na época da ditadura militar, né? Essa música fala um pouco disso. Mas assim, essa música termina ganhando uma conotação interessante nesse filme, principalmente quando fala trago no corpo as marcas do meu tempo, porque em Aquários, a todo momento, há uma menção em que os objetos, as coisas, os móveis, são impregnados de memória. Inclusive na cena inicial da personagem, a tia Lúcia, que está fazendo aniversário, está fazendo 70 anos, em que no momento que estão fazendo um discurso para ela, a atenção dela se volta para um móvel. Né? Verdade. Então aquilo ali abre uma grande memória. Aquele móvel fazia parte do quarto das aventuras amorosas dela, né, com o amante. Isso. Né? Então, e tem outras passagens dessa. Por exemplo, no momento em que a personagem principal ela está sendo entrevistada, e aí ela pega um disco, e aí a entrevistadora pergunta: por que você tem tantos discos físicos? Você não curte streaming? Ela fala: olha, aí pega um disco do John Lennon e diz que comprou numa sebo, e que quando abriu para ouvir, ela viu dentro daquele disco um encarte, né, de uma entrevista, um encarte de jornal, um recorte de uma entrevista com o John Lennon, e que havia sido assassinado uma semana depois daquele jornal, né? Então ela falou: olha, isso aqui é uma mensagem numa garrafa, eu nunca ia encontrar isso aqui na mídia, né? E vários outros momentos, né? Outro momento interessante, em que eles estão vendo fotos, e aí o personagem fala com um sotaque bem recifenho, ele diz: ô pai, que onda é essa aqui? Que tem várias fotos de pessoas com carro. E aí o pai diz, né? Ele fala: não, meu filho, é porque hoje um carro é só um carro. E antes era como se fosse uma pessoa da família, né? Então, assim, tem essa menção o tempo inteiro da memória, né? A memória enquanto patrimônio, né? E o que é, na verdade, Aquários, né? É a destruição a gente pode ler como a completa destruição de uma pequena expressão cultural. Quando eu digo pequena, não pequena em importância, mas pequena em quantidade, né? Pela massificação, né, da indústria, do entretenimento, inclusive aquele grande empreendimento deles vai se chamar alguma coisa tipo Tropical, não sei o que, Residence, né, que é uma brincadeira que eles fazem. E uma coisa interessante também, outra situação que é uma referência ao urbano no Brasil, no momento que a personagem está passeando na orla, atravessando toda a orla a pé, na praia. E aí ela está apresentando para uma
uma visitante do Rio de Janeiro, a cidade. Ela disse, olha, aqui é bem parecido com Copacabana. Até aqui, depois desse cano de esgoto aqui, é Pina, é onde ficam os ricos. Daqui para lá é Brasília Teimosa, onde ficam os pobres, né? Que é essa proximidade muito grande das duas, dessa divisão, né, urbana, e que me lembra muito aquele país fictício, que é um conto do Edmar Baixa, né, que é imortal da Academia Brasileira de Letras, que ele fala da Belíndia, que é o país fictício, que ele está se referindo, na verdade, ao Brasil, que é a Belíndia, a mistura da Bélgica com a Índia, né, que vivem colados ali. Então, e assim, o condomínio Aquários, né, que é onde ela mora, ela é insistente, ela é teimosa, ela está ali até o fim, mas assim, ela vence no final porque ela ergue voz, né? Ela ergue voz, ela consegue no final esse objetivo dela, a manutenção do aquele patrimônio dela, que representa toda a família, toda a geração dela, né? Mesmo contra, né, até as pessoas da família dela. Enfim, você teria alguma coisa a comentar também nesse... Não, é isso. Eu acho que ele não tinha ficado tão claro para mim essa exposição como você fez, assim. Eu fiquei realmente um pouco chateado com a narrativa. Eu acho que a narrativa foi maçante. Poderia ter 1 hora a menos de filme, e 1 hora a menos de filme é muita coisa. Então, assim, nessa busca por mandar a mensagem, se torna muito chato, assim. Sim, às vezes parece uma coisa meio malhação, assim, tipo assim, olha, a mensagem é essa, viu? Aí assim, poxa... E eu não gostei também do personagem da Clara, assim, achei ela, não pela insistência dela, mas por uma coisa meio... Comentei com você, uma coisa meio pedante. Eu não vi, como tenho outros exemplos, né, que eu conheço, assim, de pessoas que lutam por esse patrimônio, como eu acho que em Bacurau isso ficou um pouco mais claro, assim. Sim. O senso de comunidade, né, em Bacurau, os personagens mais assim, como posso dizer, é mais fácil você criar identificação. Com a Clara eu criei uma certa dificuldade de me relacionar com ela. A gente estava comentando, que eu não sei bem se aquilo é o personagem, né, dela, se é o que a Sônia Braga trouxe, de repente a direção deixou passar. Mas também tem uma coisa, né? Talvez essa coisa do pedante pode ter sido da própria personagem, porque repare que há uma certa... Ela se pune, né? Ela se pune, ela abandonou os filhos para a carreira dela, ela mantém aquela imagem de feliz, mas na verdade ela destruída por dentro, ela teve um câncer, né? Então pode ser esse jogo também do se mostrar de uma forma e estar sofrendo, pode ser também uma forma de construção da personagem, né? Enfim, né? São várias. Mas assim, uma questão que eu vi muito no filme, aí mais por tá atento a esses detalhes, é que o Kleber Mendonça Filho, ele era crítico de cinema, né? E eu percebi no filme dele várias referências a um cineasta que eu gosto muito, que é o Stanley Kubrick, que é esse do Laranja Mecânica, 2001, Odisseia no Espaço, O Iluminado, inclusive no filme Aquários, a primeira coisa na casa dela é um pôster do filme O Iluminado, né? Que é o filme épico de Kubrick. Inclusive, a forma de divisão do filme Aquários é bem parecida com a do Iluminado, enquanto ele reparte, tem trechos, né? Tem a parte 1, O Cabelo de Clara, né? Parte 2, o Amor de Clara, parte 3, O Câncer de Clara, né? Então, e isso são algumas citações no movimento de câmera, no traveling de câmera também, é bem parecido com os filmes de Kubrick. Eu acredito, aí já é uma viagem minha, de perceber essas citações, né? E os filmes de Kubrick também são longos, né? São 2 horas e meia. Você assistiu recentemente O
Laranja Mecânica sofreu bastante. 2 horas e meia de filme. Não, eu acho que... não. Ele tem uma coisa... Tem uma coisa absurda, né, dele, Isso, que me interessa, assim, mas eu acho a narrativa dele muito melhor resolvida. Sim, eu acho que sim, Aquário tem um problema de narrativa. Sim. Tem um comentário de um colega aqui que dizendo que não podia ter menos horas. Assim, como narrativa, eu acho que podia sim. Assim, você não vê um objetivo do personagem, do filme, isso é muito pouco. Acho que dificulta. Eu acho que no filme do Kubrick tá melhor resolvido tudo isso aí, tá muito mais resolvido, eu acho. Sim. E, bom, a gente falou sobre Aquários e falar do Bacurau, né? Que é também o grande filme. E foi uma sensação no Festival de Cannes no mesmo ano. Ele concorreu com o Parasita, né? O Parasita ganhou o Palma de Ouro e ele ganhou o prêmio especial do júri, ou seja, o júri do Festival de Cannes premiou Bacurau como o grande filme do festival, né? E Bacurau é interessante porque é um outro filme que ressalta a importância da memória enquanto resistência, enquanto patrimônio cultural, né? Bom, Bacurau, não sei se todo mundo já viu, mas só para fazer uma breve sinopse, é um vilarejo e que, de repente, começam a acontecer coisas estranhas lá, drones em forma de disco voadores, alguns habitantes ali começam a morrer, inclusive crianças, por armas de fogo, e depois eles vão descobrir que, eu já vou contar o filme, quem não assistiu, eles descobrem que simplesmente Bacurau foi vendida como arena para um reality game, né, desses jogos em que as pessoas, americanos, eram trazidos para simplesmente caçar, né, os habitantes daquele vilarejo ali. Mas o interessante é isso, por que Bacurau resiste? Né? Por quê, né? Porque Bacurau tem memória, né? Termina sendo uma grande fábula. Eu vi uma reportagem recentemente, né, de por que as pessoas não pegam armas como em Bacurau. Outras criticando a forma violenta de resistência. Mas, assim, eu vejo como uma grande fábula, né? Um grande pesadelo ali, porque aonde estão as armas de Bacurau? As armas de Bacurau estão na edificação onde eles dão maior valor, que é no Museu de Bacurau, né? Então, as armas de Bacurau é o Bagamarte. Inclusive, em Recife, no dia 24 de junho, no interior do Pernambuco, é o dia do Bacamarteiro, né, que é uma tradição deles. Inclusive, eles começam a revidar utilizando aquele Bacamarte, né, que eles tiram da parede, exposto, e vão. Então, eles vão buscar a resistência, eles vão buscar a força ali nas memórias dele, né? E a todo momento é mostrado que os personagens dão a importância, né? Existe uma cena em que o professor está ali com as crianças dando aula, né? Utilizando, inclusive, mídias mais recentes, procurando ali no GPS, até no momento em que Bacurau simplesmente some do mapa. E termina sendo, né, uma grande metáfora das pequenas culturas, mais uma vez digo, pequenas em termos de quantidade, e não em termos de qualidade, mas é uma metáfora dessas culturas sendo dizimadas simplesmente por uma massificação, pela indústria do entretenimento irresponsável, muitas vezes importada, né, sem qualquer pudor. É a velha história do que se dane as minorias, né? Então ele veio bem numa época bem propícia, né? Que foi esse período. E o interessante é o seguinte, você lembra que há uma cena no final em que os habitantes conseguem se livrar daqueles invasores. Eles estão limpando o museu, né? Eles limpam, estão lavando, e aí em um determinado momento a pessoa responsável pelo museu, uma senhora, diz, olha, eu
pode limpar tudo, mas as paredes eu quero que fique desse jeito, né? E é quase que um consenso por essas entidades de preservação do patrimônio cultural hoje, de que as marcas do tempo devem ser mantidas nos monumentos. Então termina sendo uma grande referência a essas cartas patrimoniais, né, que é o legado. E cartas patrimoniais essas são documentos dos quais o Brasil é signatário, né? O Brasil assinou todas essas cartas patrimoniais, né, que ultimamente têm sido extremamente desrespeitadas, né? Então, na verdade, o Bacurau termina sendo um grande grito dessas minorias, né, erguendo voz. Eu já vi algumas críticas, mais daqueles que procuram o Bacurau como um puro entretenimento, né, de referências aos filmes de... eu me esqueci como é o nome dele agora, vou lembrar, mas dizendo, olha, talvez se aquele filme tivesse mais grana, talvez desse para fazer alguma coisa mais interessante. Não, mas eu acho que não é questão do dinheiro da produção, até porque o Aquarius é uma produção bem mais requintada. Mas eu diria que Bacurau ele foi pensado esteticamente, plasticamente, como um filme sujo, né? Às vezes você percebe que nem a voz dos atores está meio audível, né? Ele está ali meio permeado de sons, de ruídos, né? E por quê? Porque a nossa cultura, a cultura nordestina, não é ascética, não é limpinha. Ela tem poeira, ela tem sol, ela tem sangue, né? Então termina sendo um pouco uma referência disso, né? Da identidade. O Wilton, meu amigo ali, lembrou Tarantino, né? Referências a Tarantino, que com certeza devem ter referências, né? Nada se cria. O sangue, né? Tem. O sangue tem, tá bem claro. Eu acho que, inclusive, o som e as falas, o diálogo, quanto a Bacurau, muito melhor resolvido do que Aquários. Aquários, os diálogos e as falas, tem essa característica também procura o máximo de um naturalismo, de uma interpretação que parece que os atores nem estão ali tão tempo a câmera e tal. Exato. E aí parece que ele grava durante 1 hora e pega grandes pedaços. Eu acho que isso no Bacurau está melhor resolvido, da forma dramatúrgica ser melhor resolvido, eu acho. Então, mas assim, pegando o gancho aí de Bacurau, vamos comentar sobre o outro filme, que é o Laranja Mecânica? Ou você quer comentar alguma coisa? Não, assim, eu acho que isso que você trouxe é uma coisa também que o seu amigo comentou aqui já, que a gente estava falando disso lá nos outros filmes, que é essa metáfora também do norte-americano, do grande capital, massacrando a província, né? Massacrando o que a gente representa no mundo, né? Tanto é que ele olha assim na coisa, você não é branco, você é o quê? Um latino? Você é um... Exato. A gente ali não é nada, a gente é um safari, uma brincadeira, né? Que a gente está ali à disposição para ser arrasado, humilhado, destroçado, né? E esse senso de comunidade salva a comunidade, né? Que se fosse ali cada um já... Se fosse uma cultura dos grandes centros, Bacurau seria dizimada. Mas o fato delas manter ali uma cultura local e esse respeito à memória e ao pertencimento de cada um deles, né? Como tem ali o velório da senhora que tinha acabado de morrer, né? Tinha um líder religioso, o líder local, tem as reuniões constantes, né? Eu acho que isso é bem simbólico. Nós fomos avisados que falta só 15 minutos, eu acho que seria legal você, se quiser comentar alguma coisinha aí, já entrar no Kubrick. Então, vamos lá, né? Vamos pro Kubrick, né? Que é esse filme aqui, que é o Laranja Mecânica, que também é um filme emoldurado pelo design, pela arquitetura, pelo urbanismo, e é sobre uma gangue de delinquentes num futuro distópico. Uma gangue de delinquentes lideradas pelo Alex, né?
e que fazendo arruaças pela rua, ultraviolência, e em um determinado momento ele é pego pela polícia e para ser solto ele topa ser cobaia de um experimento do governo que simplesmente tira a possibilidade de escolha dele. Ele, quando vê qualquer ato de violência, ele vai sentir náuseas e mesmo querendo praticar aquilo, mas ele vai sentir náuseas e vai ser impossibilitado de agir. Bom, mas assim, por que a arquitetura é tão interessante nesse filme, né? Esse filme, para criar o visual dele futurista, o Kubrick, ele utilizou, isso ele comenta nas entrevistas dele, ele utilizou fotos e imagens de revistas de arquitetura moderna, né? Então, todos aqueles ambientes realmente existem, né? Agora, por que o modernismo? Por que essa similaridade, futuro e modernismo? Eu não sei se você lembra, nas aulas lá de literatura, história, os modernistas, eles buscavam um rompimento do tradicional, aquela ideia dos futuros presentes, né? Simplesmente por conta até do pós-guerra, da era da máquina. Então eles buscavam um estilo de moradia, um estilo de cidade muito pensada como a casa era uma máquina de morar, a cidade uma máquina de habitar. Então nessa época, por exemplo, eu vou pôr aqui, dessa época, por exemplo, as grandes ideias de construção de cidade. Aqui, por exemplo, é um projeto do urbanista Rino Leve para Brasília, para o concurso de Brasília. Então, observe aqui que os prédios são esses arranha-céus aqui no formato parecendo de um retângulo esbelto. Aqui, por exemplo, é o criador desse conceito, que é o Le Corbusier, que aqui é um projeto para Paris, né? Brasília terminou sendo a grande cidade que foi feito sob esse princípio, né? De cidade moderna, a era da máquina, do automóvel, do motor à explosão, da informação já em larga escala. Então, eu vou mostrar algumas cenas aqui do filme. Por exemplo, aqui é uma maquete da casa utilizada durante o filme, que é essa casa aqui, você lembra, né? Aqui eles entrando na casa que foi invadida, né? Bom, aqui é uma universidade de Londres que foi usado no momento em que, para simbolizar um presídio, no momento em que ele foi preso. A mesma universidade, ela foi utilizada como se fosse o hall do prédio onde ele mora. Aqui uma cena da rua, aqui a Marina de Londres. Aqui também embaixo de um viaduto, é uma cena onde eles espancam um velho. E aqui a única cena que foi criada o único cenário que foi criado para o filme. Bom, então, mas assim, essa ideia de modernidade, de ambiente funcional, pensou muito o homem como autônomo, um autômato, né? Aquela imagem mesmo de Chaplin do filme Tempos Modernos, né? Que ele está ali, vira um autômato apertando parafuso, vem muito dessa época, né? Isso foi a ideia, na verdade, de assim, pegou muito a influência desse cara aqui, que é o Mondrian,
ele dizia que a cidade do pós-guerra era uma cidade feia, adensada, insalubre, com pestes. Então era preciso uma renovação em que os artistas e os técnicos se empenhassem em trazer um equilíbrio plástico para as cidades. Daí viver, como se fosse viver numa grande obra de arte. Aí eu pergunto, será que deu certo? Deu certo? Não deu certo, né? Porque aquela cidade separada em lugares, lugar para morar, lugar para habitar, lugar para circular, lugar para cultivar a mente e o espírito, não deu certo, né? Não, a Brasília é uma prova disso, que é uma cidade praticamente que 90% da população mora fora e não é residente mesmo da cidade. Aqueles espaços, o metro quadrado é extremamente caro ali na zona residencial. E isso terminou por gerar também a questão da violência urbana, né? Violência urbana, delinquência juvenil, e é um pouco do contexto no qual Laranja Mecânica foi escrito, que é esse livro aqui, que foi adaptado pelo Kubrick, né? Que é do Anthony Burgess. Bom, então, mais alguma observação, assim, as suas impressões sobre o filme? Quantos minutos nós temos ainda? Eu acho que temos cerca de 7 minutos, mais ou menos. E o Instagram, ele é bem cruel, assim. Quando dá o horário, ele corta. Se você quiser comentar mais alguma coisa, que eu fale alguma coisa, a gente ficou de falar sobre o Alien, né? Sim. Você também tinha pensado no Glauber, inicialmente, né? Mas você podia, talvez, fazer uma pincelada, assim, né? Amarrando esses filmes e pensando no espaço e talvez como é que a gente está vivendo hoje em relação a isso, né? Como é que a gente é atingido com isso, especialmente aqui na Bahia, né? Salvador é uma cidade densamente habitada, né? Que ela é mais densa que São Paulo, ela é menor e tem muito mais gente morando perto, né? E tem isso também que se vê muito aqui em Itabuna, se você for adotar aqueles distanciamentos da lateral, da frente, não tem quase nenhuma residência, as mais populares, né? Que isso também tem um impacto muito grande na saúde, no uso dos recursos naturais, né? Na ventilação, na iluminação. Então, eu acho que você podia juntar com os filmes também. O que você podia pensar sobre isso? Então, assim, você sabe que a nossa casa, qualquer residência, ela tem uma função social, né? Ela desempenha também uma função social, isso inclusive é constitucional, né? Eu tenho que drenar um pouco da água de chuva, eu tenho que contribuir um pouco para isso, né? Eu tenho que deixar os espaços arejados, eu tenho que ter pelo menos um mínimo de permeabilidade. Isso geralmente a gente tem visto um descaso, porque o desenho da cidade termina sendo feito pelos dirigentes e pelo planejamento municipal, né? Que delimita as leis de uso, a ocupação de solo, as taxas de áreas verdes, de área permeável dentro da casa, e acima de tudo a questão do adensamento populacional em certas áreas, né? Por exemplo, recentemente aqui em Salvador a gente teve uma discussão muito grande com o aumento do gabarito da orla de Salvador, né? Em que se permitia até uma certa altura e de repente, por força da especulação imobiliária, o novo plano diretor foi obrigado a liberar a maior altura, né? Inclusive teve um recente polêmica aí, né? Envolvendo políticos e tal. Então, isso é um pouco do que o Aquarius brinca, né? Isso está bem claro naquelas fotos. Léo, desculpa te interromper, mas o plano diretor de Salvador foi refeito pelas imobiliárias, não foi? Porque quando eu cheguei em Salvador, acho que era o Embaçaí, ele falou assim, olha, não tem mais para onde crescer, o plano diretor é esse, se alguém quiser crescer, não tem mais para onde crescer.
próximo prefeito a gente já viu Exatamente. que mudou tudo. Não, não é bem assim, vamos invadir um pouquinho da mata aqui, vamos subir um pouco mais os prédios. Exato. E isso é um problema, né? Isso é um problema porque existem muitas claras e muitos condomínios aquários ainda, né? Não só em Salvador, mas em várias cidades do Brasil, e que estão sofrendo esse assédio, né? De construtoras, e principalmente também eu percebo o seguinte: por mais que existam iniciativas de alguns arquitetos, de alguns estudos para que na construção em projetos de moradia popular, em que a qualidade de vida esteja aliada às questões de viabilidade econômica, de reciclagem, mas termina que a pressa, a política termina passando por cima dessas questões e fazendo a história do rolo compressor, né, de fazer coisas em série, sem qualquer cuidado, sem qualquer conceito, né, com essa qualidade também de vida, que considere a ambiência cultural, social, enfim. Querido, eu acho que a gente está já para finalizar. Eu queria agradecer profundamente a sua participação. Eu queria dizer que estamos aqui sobre espaço urbano. Para a gente estar com esse espaço aqui, a gente está fazendo uma rifa dessa linda caneca, apenas R$5. O link está na biografia, na bio lá da Guilda Cacilda. Agradecer essa exposição belíssima que você fez e a paciência que você teve comigo e com a Guilda de fazer tantos testes, para a gente achar uma solução técnica para o dia de hoje. Valeu a pena. Uhum. Maravilha. Então, normalmente não sou eu que mostro a cara, normalmente são os meus atores, mas enfim, você também. Você me gostou, não gostou? Oi? Sou palhaço. Eu acho que eu não vou nem ver depois. Não, inclusive isso, Léo, por favor, quando assim que terminar, você coloca a opção de manter por 24 horas, tá? Pra gente poder salvar. Maravilha. E no mais, vamos esperar fechar aí, né? Não, que você quer mandar um recado, falar alguma coisa ou não? Não, acho que... Está o convite para você vir para cá, inclusive. Pronto, maravilha. Então, grande abraço e obrigado aí por... Uma coisa, então, antes que interrompa, como é que isso aparece no Piquenique no Front? No Piquenique no Front? Então, o Piquenique no Front é uma grande brincadeira, né, de humor negro, assim como lembra também o Prato de Mingau para Helga Brown, né, que brinca um pouquinho também com isso, esse absurdo do cotidiano, do nonsense, que termina a realidade termina sendo um grande teatro do absurdo, né? Mas é isso. Maravilha, Léo. Vai ficar para um próximo bate-papo. Massa, daria para fazer mais uns 2 aí. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Se cuida, fica em casa. Vamos embora. Grande abraço. Outro para você. Grava, pelo amor de Deus. Valeu. Tchau, tchau.